Oi pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos para a segunda aula do nosso curso de termologia e o assunto de hoje é a termometria. A termometria é a parte da termologia que estuda como que a gente faz para medir temperatura. A gente viu na aula passada que não dá para a gente associar as nossas sensações com o valor da temperatura. Por quê? Porque as nossas sensações elas estão ligadas com o fluxo de calor, elas não estão ligadas com o valor da temperatura. Então, quando eu encosto em algum objeto e tenho a sensação de quente, não significa necessariamente que esse objeto está com a temperatura alta, e sim que o meu corpo está recebendo o calor dele. Agora, quando eu encosto a minha mão em um objeto e sinto que ele está frio, não significa necessariamente que a sua temperatura está baixa, mas sim que o meu corpo está perdendo calor para esse objeto, está saindo calor do meu corpo e por isso que eu tenho a sensação de frio. Então eu não consigo utilizar as sensações para medir a temperatura. O que eu preciso então? Preciso de um sistema que não seja enganado pela sensação térmica. Por isso que a gente utiliza um objeto chamado termômetro para poder medir a temperatura. E como que funciona esse termômetro? Aqui a gente vai falar de um modelo associado aos primeiros termômetros que foram criados, que é o nosso termômetro analógico. Esse termômetro ele é composto por um tubo bem fininho no seu interior. E dentro desse tubo a gente tem um líquido, que é esse vermelhinho aqui que a gente está vendo na figura. E aí o que acontece? Esse líquido ele vai se dilatar ou se contrair de acordo com a temperatura. Então, se o termômetro estiver encostado em um lugar onde a temperatura for mais alta, o que vai acontecer? Esse líquido ele vai aumentar o seu volume, e aumentando o seu volume ele vai ocupar mais espaço aqui dentro. Então, a sua altura aqui vai aumentar, porque o único espaço que ele tem para ocupar é subindo aqui para cima desse tubo. E isso acontece por quê? Porque quando a temperatura é maior, as moléculas se agitam mais, e se agitando mais, elas vão ocupar mais espaço. Então, isso faz com que o volume do líquido aumente de tamanho. Agora, quando a temperatura for menor, o que vai acontecer? As moléculas vão se mover mais devagar. Se movendo mais devagar, elas vão ocupar menos espaço. E aí a altura desse líquido vai diminuir aqui, porque ele vai estar ocupando um volume menor. Isso significa que eu posso associar a altura que esse líquido está mostrando aqui dentro desse tubo com um valor de temperatura. Então, para poder completar o nosso serviço de medir a temperatura, eu só preciso de quê? Só preciso de uma escala termométrica. E essa escala termométrica é uma escala numérica, essa que fica aqui do lado do termômetro, marcando aqui os valores de temperatura. Para criar essa escala termométrica, eu vou precisar de ter pelo menos duas temperaturas como referência. E quais as referências que a gente pode ter? Bom, vamos pensar, por exemplo, que eu quero ter como referência a temperatura do interior da geladeira e a temperatura de um copo de café quente. Então, o que eu faço? Eu vou lá na geladeira, coloco essa parte de baixo, coloco o termômetro lá dentro da geladeira, espero ele entrar em equilíbrio térmico com a geladeira e vejo até que altura que ele chegou. Pego essa altura onde ele chegou e atribuo um valor. Digamos que eu queira atribuir o valor de 0 para quando ele está no interior da geladeira. Então, onde chegou a altura do líquido, vou fazer uma marquinha e vou escrever o número 0 ali do lado. Depois eu pego esse termômetro e coloco dentro de uma xícara de café quente. E aí eu vejo até onde ele subiu, e lá onde ele subiu eu vou fazer uma marquinha também. E aí digamos que eu queira atribuir o valor de 50 para essa temperatura do café quente. Então eu vou lá e faço o número 50 lá dessa marquinha. Depois o que eu preciso fazer? Eu só divido esse espaço entre o 0 e 50 em 50 partes iguais.
E aí cada espacinho que deu ali significa 1 grau de temperatura. E assim eu monto a minha escala termométrica. Bom, gente, existem vários tipos de termômetros. E num próximo vídeo a gente vai falar desses tipos de termômetros, dos principais tipos que são utilizados. Né? Hoje em dia, por exemplo, a gente tem um termômetro digital, a gente tem um termômetro que mede a temperatura por radiação emitida. Então a gente vai falar desses termômetros aí num vídeo mais para frente. Então espero que vocês tenham entendido aí o básico dessa aula. Né? Resumindo, a gente não pode confiar nos nossos sentidos para medir temperatura, por isso que a gente utiliza termômetros. E os primeiros termômetros foram baseados nesse sistema de dilatação dos líquidos. Então, você coloca um líquido dentro desse tubo fininho e para cada altura que esse líquido atinge aqui, a gente associa a um valor de temperatura. Os valores de temperatura que a gente vai denominar aqui é o que a gente chama de escala termométrica. E aí, cada um cria a sua escala termométrica. A gente tem escalas de referência que a gente também vai falar delas na próxima aula. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.